que a neuralgia do trigêmeo, considerado por muitos como a pior dor do mundo, a neuralgia do trigêmeo acomete o nervo trigêmeo, que é responsável pela sensibilidade da face. Isso é, a percepção, a alteração de temperatura, a pressão, ao toque, de forma que alguns indivíduos possuem um distúrbio nesse nervo, resultando em uma sensibilidade de pontadas, mesmo na ausência ou no baixo estímulo, gerando uma dor crônica, que ela é aliviada de uma forma bem branda pela utilização de alguns medicamentos, de maneira que essa dor, que é contínua, acaba resultando em alguns sintomas como a ansiedade e a depressão. Como vemos, a ansiedade e a depressão dentro do quadro de neuralgia do trigêmeo são sintomas muito graves e que infelizmente não se sabe ao certo ainda como que eles se desenvolvem. Nesse artigo foi trazida a hipótese de que a dor crônica causaria alterações na região do hipocampo, especificamente em uma célula chamada de micróglia, que é responsável pela defesa dentro do sistema nervoso. Para comprovar essa hipótese, os cientistas fizeram uma série de testes envolvendo camundongos e ratos. Primeiro, eles induziam a neuralgia do trigêmeo em uma parte desses animais e depois faziam uma série de testes comportamentais, dentre eles o teste de nado forçado. Nesse teste, você coloca o animal em um tanque cheio de água e observa o comportamento dele por 5 minutos. Em um primeiro momento, quando faziam esse teste após a indução da neuralgia, os animais se comportavam como se fossem animais saudáveis. Mas, após um período de dor crônica, eles começavam a ficar cada vez mais inertes, indicando um estado depressivo. Esse foi um resultado que foi corroborado por todos os outros testes dessa bateria. Bom, depois de os pesquisadores averiguarem que realmente os roedores que passaram por um período de dor crônica apresentavam sintomas de ansiedade e depressão, eles decidiram passar por uma pesquisa imunohistoquímica, isso é, da análise histológica dos hipocampos desses roedores. Os pesquisadores, então, mediram a presença do IBA1, que é um marcador de ativação da micróglia, está aqui representado em verde, e nessas imagens obtidas é possível ver que, em comparação ao normal, o hipocampo do mesmo lado da lesão tinha mais IBA1, indicando que a ativação dessa micróglia do hipocampo está relacionada com o estado depressivo e ansioso. Para esclarecer essa relação, foram feitos ainda testes com outros animais, agora com a aplicação de um inibidor de micróglia chamado de Maquion-SAP antes da indução da neuralgia. Nos experimentos, os animais não expressavam mais padrões de comportamento ansiosos ou depressivos, e como esperado, o IBA1 encontrava-se em níveis reduzidos. Mas como tudo isso foi explicado? Os autores descobriram que, após um período convivendo com a dor da neuralgia, a micróglia passava a superexpressar um receptor chamado de P2X7, que detecta o ATP livre no ambiente e ativa a micróglia, levando-a a secretar moléculas inflamatórias como a interleucina 1-beta. Como consequência, haveria uma redução na plasticidade sináptica, algo que foi demonstrado pelos pesquisadores por meio de experimentos optogenéticos, dentre os quais um em que eles ativaram a micróglia com o uso de uma frequência de luz específica e então mediram a capacidade dos neurônios de realizar um processo chamado de LTP, ou potenciação de longa duração, no qual, após estímulos repetitivos, há o fortalecimento das sinapses entre os neurônios. Nos experimentos, foi identificada uma queda na LTP, indicando justamente uma menor plasticidade sináptica associada à ativação da micróglia. Mas por que estamos discutindo isso? Bem, além de ser uma informação curiosa, ela é um exemplo de como é importante considerar a complexidade de quadros psicológicos associados à dor crônica, já que, como vimos, em casos de neuralgia do trigêmeo, a dor crônica é capaz de causar, por si só, alterações na estrutura cerebral do indivíduo.